Oi, olá, boa tarde a todo mundo que está aqui assistindo este programa, ainda em caráter de piloto, no meu canal e no Opera. Opa, não é mais o Opera Mundi. E no canal da Alameda. Hoje nós vamos falar sobre o assunto do dia, que é o julgamento de Jair Bolsonaro. Nós vamos conversar com Eliara Santana, que está aqui tá nos bastidores. A Eliara é uma especialista em mídia, uma especialista na cobertura de grandes eventos midiáticos, e nós vamos falar sobre esse julgamento. Eliara, obrigado por aceitar nosso convite, estar aqui conosco. Uai, é um prazer, já denotei, né, deixei escapar o uai aí, então todo mundo sabe de onde eu estou falando. É um prazer estar aqui nesse piloto, eu adoro os pilotos, porque a gente, né, coloca aí a coisa para funcionar e vamos falar de tudo que está acontecendo aí no Brasil, né? Eliara, o julgamento do Jair Bolsonaro e, digamos, do primeiro escalão golpista começou ontem. Como é que a mídia está se comportando nessas primeiras 24 horas, um pouco mais que isso até agora, na sua opinião? Olha, Haroldo, está se comportando muito bem, porque eu acho que é interessante ficar claro, né, que a mídia tem um interesse, de um modo geral, a mídia tem um interesse muito grande em tirar logo Jair Bolsonaro de cena, né? Para além das questões de fato, né, que pesam sobre ele, todas as acusações, etc. e tal, para além disso, para desembolar o cenário eleitoral, é preciso que ele saia de cena. O que não é fácil, como todos nós já sabemos, eu acho que a mídia já devia ter entendido isso, né? Mas, de fato, a cobertura está muito boa, de um modo geral, né? De todos os veículos. Ontem, o Jornal Nacional, eu fiz o boletim, né, da edição de ontem para acompanhar o tom, né? Eu gosto muito de ver o tom, né, dos jornais, do noticiário, enfim. E o tom foi, né, aquele bastante, eu diria, ponderado, não alarmista e tal, mas ponderado, mas trazendo ali uma certa blindagem ao ministro Alexandre de Moraes, com exceção, aí é interessante, né, a gente ver as nuances, porque a Folha de São Paulo, o UOL, enfim, né, o Grupo Folha, estão trazendo, né, ou melhor, o grupo está trazendo uma certa, como eu vou dizer, um certo embate com o Alexandre de Moraes, né? Em relação, no tocante sobretudo à questão das provas, que foi uma questão bastante levantada e reiterada pelos advogados da defesa, né? Mas, no geral, a cobertura está muito boa, porque é um ponto, né, ali, como eu disse, de interesse. Todo mundo quer se ver livre de Jair Bolsonaro, porque ele empata um pouco aí o caminho de 2026, né? O caminho para Tarcísio, que fique bem claro. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa figura que está sendo construída do Alexandre de Moraes, ou seja, o julgamento é uma unanimidade, mas o Alexandre de Moraes não. Como é que é isso? Pois é, essa dificuldade, né? O Alexandre de Moraes, já há muito tempo, em relação à Folha, e aí a gente tem as diferenças, né? Porque a Globo, desde sempre, apoiou, né, o ministro. A Folha, com aquela guinada, né, a guinada esquisita da Folha, né, porque a Folha está numa guinada esquisita. Mas, enfim, a Folha vem batendo no Alexandre de Moraes já há algum tempo, né? Teve lá aquele artigo do Glenn Greenwald e depois algumas outras questões, né? Inclusive no caderno de opinião, né? A Folha trouxe 2 artigos que o Juca Kfouri respondeu,
brilhantemente, e o outro, até me esqueci o nome, que horrível, mas depois você deve se lembrar, enfim, perguntando se era, porque era importante ouvir os dois lados. Naquela defesa, né, aquela coisa, enfim, que não se defende, defensável, indefensável, do doisladismo, né, aquela prática muito infantil do jornalismo brasileiro, como se o bolsonarismo estivesse no mesmo campo, né, polarizando com Lula. E eu achei muito interessante, porque Alexandre de Moraes traz essa questão da pacificação. Ontem, na fala dele, na apresentação, né, do relatório, ele coloca, marca, pontua essa questão da pacificação, dizendo que ela não pode ser objeto de covardia, que a pacificação não significa covardia diante da impunidade. E a Folha vem batendo, né, no Alexandre de Moraes já há bastante tempo. Então, defendem o julgamento, mas trazem essa coisa dos dois lados, como se o bolsonarismo, e aí, Haroldo, eu acho que é importante a gente sacar os movimentos, né? Porque a Folha não só aderiu a Tarcísio, ela está fabricando Tarcísio, né, ao lado aí das elites, da Faria Lima, da Fiesp, enfim, ela está fabricando um Tarcísio que não existe. E para isso, como observa-se que Tarcísio não vai romper com Bolsonaro, ele já está falando em anistia, é preciso, então, colocar isso no campo de algo naturalizável. E eu acho que é esse o movimento que a Folha está fazendo quando traz essa perspectiva que eu acho muito idiota do doisladismo, né? E questiona alguns pontos, alguns aspectos, né, da defesa, da ponderação de Alexandre de Moraes. Não que, veja bem, não que o STF não deva ser confrontado, de forma alguma, né? Já vimos aí em outros tempos como isso funciona. Mas algumas questões levantadas são, de fato, injustificáveis, mas aí é no campo do direito e não é a minha praia. Agora, do ponto de vista da opinião pública, você acha que isso é mais um movimento defensivo da mídia, ou seja, para não se expor tanto diante de uma turba bolsonarista, barulhenta, etc., ou é mais, digamos, uma preparação de terreno para, em algum momento, se julgar necessário, poder questionar o resultado do julgamento? São os dois movimentos. Os dois movimentos, por quê? Porque hoje, ao contrário do que havia na Lava Jato, não há um bloco monolítico da imprensa. Durante a Lava Jato havia. Havia um bloco, as manchetes eram quase semelhantes. Parece que havia um grande conselho editorial, né, que definia tudo, porque era impressionantemente semelhante. Agora não. Agora uma reunião de pauta pela manhã e uma reunião de fechamento a dia. Todo mundo se juntava. Todos. Exatamente, era isso. Porque a cobertura era absolutamente igual, o tom era o mesmo, é impressionante. Mas agora não. Agora isso não se dá. E veja, está tão, assim, eu diria, distópico, que o Estadão está batendo no Tarcísio. Eu vi uma manchete, todas as vezes que chegam para mim as manchetes do Estadão, né? Eu vou à fonte, eu vou ao Instagram, vou ao Twitter, eu vou checar para ver se de fato não é fake news, porque estão impressionantes mesmo. Eles estão, sabe a impressão que eu tenho em relação ao Estadão, e eu já volto aí à sua pergunta, é porque uma coisa vai gerando outra, né? Eu estou com a mente em hiperlink, né? Enfim. O Estadão com Tarcísio parece aquela mãe que arruma um filho que é muito capeta, ela arruma ele todo bonitinho e fala, olha, no almoço, na casa da sua avó, da família do seu pai, você vai ficar todo arrumadinho, por favor, não cause confusão. E o menino vai lá e apronta todas. E aí a mãe fica enfurecida com ele. O Estadão com Tarcísio está assim, porque apostaram no Tarcísio e o Tarcísio não rompe, né, com o Bolsonaro. Eu havia comentado isso há muito tempo, Tarcísio não iria romper com o Bolsonaro, por quê? Tarcísio não tem estofo político. Eu assisti às lives durante a pandemia, eu pesquisei aquelas lives, então
o comportamento de Tarcísio, o Bolsonaro fez o Tarcísio. Tarcísio não vai romper com ele. E não é por fidelidade, não. É uma parte por medo, porque ele sabe como funciona, como as milícias digitais funcionam, ele sabe de quem está, né? É quem está ali dentro, ele sabe como funciona, então ele tem medo, e ele não tem estofo político, então ele não se sustenta, né? E aí ele fica nesse movimento, e agora ele já aderiu, está costurando com o Centrão, né, a questão da anistia. Que aí é bom a gente observar, mas a gente conversa sobre isso adiante. Voltando ao que você me perguntou. Em relação ao medo, né, dos bolsonaristas, de certo modo, a Globo teme. A Globo tem esse temor, porque ele é de fato forte, essas milícias têm batido reiteradamente na Globo, né? Eu acho que vai ser muito interessante a gente tentar entender um pouco mais adiante o motivo da saída de William Bonner. Eu entendo que é muito tempo de Jornal Nacional, eu entendo que, de fato, eu tenho 3 filhos, 2 agora já estão no exterior, antes, quando eu queria sair, era um só que estava, e blá, 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 mas não fecha, não casa. Ele vai sair do Jornal Nacional para fazer uma apresentação uma vez por semana do Globo Repórter. Tá, não pode ser isso mesmo, pode ser um cansaço. Pode até ser, mas a escolha também significa, né? Exatamente. E desculpe, mas o clima aqui em BH está muito seco, então minha garganta vai para o lixo. E assim, na bica da eleição, né, Haroldo? A gente tem que pensar nisso. Na bica de uma eleição que vai ser uma eleição pancada. Então, enfim, mas isso é tema para outra live, né? Então, essas nuances da imprensa, elas existem. Então, existe o medo, por um lado, do bolsonarismo, e essa tentativa, né, de construir o Tarcísio, de fazer um novo Tarcísio, né? E já essa construção do discurso para, no momento, falar, olha, não era bem assim, houve exagero, vamos aderir, né? A Folha de São Paulo, que aderiu à Lava Jato, chamava o Moro de herói. Chamava o Moro de herói, como é que critica o Alexandre de Moraes, né? Eu acho muito inconcebível, assim, né, do ponto de vista até jornalístico mesmo. Não estou falando de alinhamento, não estou falando que não devemos criticar. A questão é que é o tom, é o ponto, é o modo, é o contexto, né? Então, tudo isso precisa ser olhado aí com bastante critério, sabe? Bastante critério de fato, porque há muitos movimentos aí sendo ensaiados. Eliara, você fez uma comparação entre esse julgamento e os julgamentos da Lava Jato, inclusive do presidente Lula, que volta e meia é usado algum argumento comparativo para tentar livrar a barra do Bolsonaro. Esses argumentos colam na mídia e até onde você acompanha nas redes sociais? Olha, na mídia não cola, a mídia usa, né? Aliás, a mídia, de novo, quem está usando isso reiteradamente, que eu tenho visto, que eu vi até agora, foi a Folha. A Folha trouxe, inclusive, hoje, no site, né, e o UOL também trouxe as fotos dos dois e a manchete lá, porque os julgamentos, o que há de semelhante, o que há de diferente, etc e tal, como se fossem equivalentes. Então, a Folha está trazendo isso reiteradamente. Nas redes sociais, isso tem sido levantado, mas né, nos sites que nós já conhecemos, acompanhamos, esses que disseminam desinformação desde sempre, no núcleo norte-americano, né, isso tem sido utilizado, mas o núcleo norte-americano está mais preocupado em bater, assim, de fato, com bastante ênfase, né, em Alexandre de Moraes e no Tarcísio, né? Eles estão batendo no Tarcísio. Então, essa movimentação do Tarcísio em relação à anistia é para fazer um afago para essa turma, porque ele sabe que ele não tem apoio, ele sabe que ele não tem apelo nacional, ele tem um apelo paulistano, né, e um apelo bolsonarista. E se essa turma rompe com ele e começa
a jogar pedrinhas no telhado de vidro dele, acabou. E acabou para tudo, né? Então, ele faz esse cálculo. Você acha que acaba até por uma reeleição em São Paulo? Acaba. E vou te contar uma coisinha. É porque eu, de fato, não estou tendo tempo de escrever sobre tudo que eu gostaria, e não estou mesmo. Mas eu não consegui comentar a pesquisa Quest e a Atlas, que saiu depois da Quest, e que a mídia, assim, ocultou, né? Mas o que é um movimento interessante? A subida de Alckmin. Todo mundo jogou Alckmin um candidato jogou Alckmin como candidato à presidência, porque isso pode ser um movimento da mídia, né? Logo depois da questão do tarifaço, né? Lula, assim, Lula é um gênio político, de fato colocou ele para negociar e ele, né, a Globo adora o Alckmin, adora, e ele tem aquela cara, né, de professor, aquele professor ótimo, eu tive 2 professores assim na vida, aquele que qualquer burrice que você fala, ele acha, nossa, que coisa boa, vamos lá, e tal, ele tem essa cara, enfim. Ele aparece, né, colocaram ele como presidente, enfim, né, na sondagem, mas ele aparece muito bem para o governo de São Paulo. Então, sabe? Então, o Tarcísio se queimando dessa forma como ele está se queimando, ele está numa gangorra. Ele não assumiu a candidatura à presidência, ele não larga a reeleição. O Tarcísio pode ser queimado assim lindamente, sabe? Mas aqui são especulações, né? Mas eu acho que esses movimentos da mídia, né? Então, esse movimento da Folha diz muito sobre a fragilidade dessa candidatura. Não só a fragilidade dessa construção, né, de um personagem para a presidência, né, para ser candidato à presidência, como essa reeleição que estava aí, viu? É isso aí. Pois então, vamos somar aí, né? E assim, isso é uma sondagem sem nenhum tipo de campanha, sem nenhum tipo de exposição, né? Então, enfim. Há uma possibilidade, por exemplo, do pessoal entrar numa coligação com o Alckmin, junto com o PT, e aí já deu 30%, já tem segundo turno quente. Pois exatamente. Quase, né? Nunca a gente pode somar assim, né? Porque muito eleitor da lógico. Mas eu acho que é uma construção Lula abraçando, de novo, a gente tentando né, se livrar aí dessas forças, enfim. Então, e isso não foi especulado. Isso não foi devidamente especulado. E eu acho que sim, acendeu a luz vermelha aí, sabe? Sabe aquele pavor? Nossa, a gente pode perder a presidência e perder São Paulo, né? Então, assim, eu acho que esses movimentos precisam ser observados aí, né? Muito esse jogo da Folha, de blindagem, é mais do que uma blindagem, é uma ressignificação do Tarcísio mesmo, né? Então, por isso, e para ressignificar esse personagem, é preciso reconstruir o discurso. Então, é preciso colocar, olha, são 2 lados, são a polarização, Lula e Bolsonaro. Então, isso tudo precisa estar no bolo do discurso, né? Porque é um discurso que cola, né? É um discurso que cola. Então, isso tudo precisa ser construído para consolidar um candidato, consolidar um nome, né? Eliara, e a anistia? Como é que está a discussão sobre a anistia na mídia? Porque a oposição ao governo Lula deu uma acelerada no tema no Congresso, até para tirar um pouco de foco e até criar umas condições um pouco mais favoráveis para o Bolsonaro e generais como Heleno no julgamento. E, de fato, esse assunto está agitando as redes. Valdemar Costa Neto já disse que vai ser depois do julgamento, mas está rolando. Como é que esse assunto aparece na mídia e também nas redes? Se é possível diferenciar também.
É possível diferenciar, vamos lá. O tema anistia aí é um ponto interessante, né? Porque foi um ponto de um ponto comum nas teses de todas as defesas de hoje, né? A questão aí da anistia, da possibilidade da anistia, estava todo mundo, né? Da vitimização, né? O advogado o último foi do Braga Neto, né? Que falou que a condenação de um inocente não tem como cicatrizar, né? Aquela coisa bem vitimista. Ele bateu, ele foi duro, assim como foi duro o advogado de Bolsonaro, né? O que falou primeiro, agora que eu estou me fugindo todos os nomes, mas a gente vai retomando aí. Ele foi duro também, colocou esse traço da vitimização estava presente, mas essa costura da anistia ela estava muito forte, inclusive com questões subentendidas aí, né, direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes. Tanto é que houve intervenções de Flávio Dino. Flávio Dino é uma raposa, né? Flávio Dino capta as coisas assim, capta esses discursos parecendo que é algo impressionante e assim numa calma, né? Numa tranquilidade, enfim. E ele respondia, né? Ele fez algumas intervenções pontuais nesse sentido, pedindo esclarecimentos, etc. e tal, mas esse discurso está ali. O Globo hoje, como eu disse a você, não há uma coisa unívoca. Não há, dessa vez, na imprensa. O Globo já soltou um editorial falando que a anistia é um absurdo. Ontem o Jornal Nacional já bateu bastante na questão da inelegibilidade, falei certinho, né? Que eu viu, que eu treinei aqui. Já bateu, foi uma matéria bem dura, né? Falando em retrocesso, então as palavrinhas mágicas aí são importantes. E hoje já tem editorial, né? Mas como eu disse, você não será um bloco, sabe? Não vai ser um discurso único como foi durante a Lava Jato, durante o processo, né, o golpe contra a presidenta Dilma, não vai ser. Então, vai ser algo assim, a gente observa, muito claro, as diferenças estão muito claras, né? Estão muito claras, assim, não sei até quando dura isso, não sei se a Globo efetivamente vai abraçar o Tarcísio, até o momento não abraçou. Bato nessa tecla, reitero, não estou dizendo que a Globo é amiga de Lula, nada disso. Mas a gente, para analisar a mídia, a gente tem que deixar o fígado aí um pouco de lado, né? Então, assim, é preciso observar, porque é importante esse movimento. A Globo não está abraçando Tarcísio, não está mesmo, né? Ainda que haja lá aquela, né? Ouviram até o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, né? Fizeram aquela limpa, assim, né? Retiraram algumas pessoas da Globo News, mas, enfim, não há ainda essa adesão à candidatura Tarcísio, como há a adesão por parte da Folha, né? Então, vamos ver aí os movimentos, como isso vai ficar, mas até o momento não há esse discurso único. A Globo bate na questão da anistia, bate porque a Globo quer se ver livre de Bolsonaro, né? A imprensa, de um modo geral, quer, mas a Globo quer muito mais se ver livre de Bolsonaro, né? Aquela coisa, vamos nos livrar, porque a gente precisa pensar em 2026 e precisamos, né, ver para onde os ventos vão levar o nosso barquinho. Então, eu acho que é um pouco por aí, né? Mas eu diria que tem três posições bastante claras, né? Assim, uma mais próxima, muito próxima do Tarcísio, que é a da Folha, uma muito distante do Tarcísio, que é do Estadão, e uma posição mais, digamos, intermediária, mas bastante anti-Bolsonaro da Globo, né? isso. E essa divisão sugere que elas
três, digamos, órgãos do partido da direita, vamos dizer assim, vão chegar divididos em 2026, ou isso são só três cavalos correndo, eles vão montar no que tiver indo mais rápido? É uma boa pergunta, porque vamos pensar aqui, o Estadão começou abraçando o Tarcísio, estava junto com a Folha. Muito, muito próximos, os dois abraçaram Tarcísio. E agora o Estadão critica abertamente, principalmente, né, depois dessa operação na Faria Lima, né, enfim, todo esse rebuliço aí em torno de Bolsonaro também. Então, o Estadão está batendo já no Tarcísio, mandando lá os recados, que ele não se comporta como presidente, ele não fala como futuro presidente, etc. e tal. Mas eu acho, Haroldo, que é muito naquela linha, nos decepcionou. Apostamos, fizemos tudo, é aquele filho que a gente gastou uma fortuna para fazer uma faculdade, para ir para alguma coisa, e ele, né, torrou tudo e não fez nada. Algo assim, tá? Mas isso não impede um realinhamento, não. Ainda mais se tratando do Estadão, né? Em relação à Globo, ao Grupo Globo, existe um temor, que é um Acho que temor ou a concreto. Eliara deu uma travada, ou eu mesmo dei uma travada aqui. Vamos esperar um pouquinho. Uai, eu Voltou. estou. Voltou? Uai, eu estava vendo você mexer. Será que fui eu? Tanto faz. É. Eliara, para a gente caminhar aqui para os finalmente, mas você está vendo um julgamento mais tranquilo, até onde você tem acompanhado? Os juízes, o Flávio Dino, é evidente as intervenções dele em relação aos advogados de defesa, bastante críticos e chamando atenção quando eles estão, digamos, abusando da retórica ali, né? Além do Flávio Dino, você destacaria algum outro personagem neste julgamento que usa, digamos bem, desse recurso de estar ao vivo e sendo assistido por todo mundo? Olha, a primeira manifestação, né, do ministro Alexandre de Moraes foi muito boa, de fato. Ele não vai fazer intervenções, eu entendo, né? Mas a primeira manifestação dele foi o relatório dele foi muito no ponto. Ele fez retomou, né, um histórico dos ataques, enfim, de toda a articulação do golpe, assim como fez o Gonê. Eles dois estavam muito entrosadinhos, né? As duas falas muito entrosadas. Carmen Lúcia ontem chamou a atenção duramente, né, do advogado do Ramagem, foi muito interessante, assim, aquele tom professoral dela, de dar um pito no aluno, que, né, confunde coisas tão básicas, né? Agora, os advogados da defesa são um caso à parte, né? São um espetáculo à parte, assim, porque é impressionante. O advogado do Mauro Cid, ok, eu acho que ele estava ali cumprindo um papel mesmo de super, preciso bajular, bajular, bajular muito, defender o Xandão, falar do Xandão, enfim, então ele cumpriu ali um papel, mas os outros estavam são muito ruins, né? E eu estou falando aqui de uma impressão de espectadora, porque, como eu disse, não tenho nenhuma especialidade em direito, né? Mas como espectadora, como analista do discurso, jornalista, estava um horror, não há argumentação. O fato é esse. Eles ficam tergiversando ali, dando voltas, falando sobre a mesma coisa, mas não há argumentação contundente, né? Eles deixam alguns recados, como Demóstenes deixou, né, alguns recados, mas que não recados, fazem. Eliara? Só para
O Demóstenes ficou citando ali, eu tinha anotado aqui, eu perdi, foi tanta coisa que eu anotei. O Demóstenes falou dessa questão, insinuou a questão da anistia, insinuou a questão de punir inocentes, né? Ele fez essas. Teve uma fala dele, agora eu perdi aqui, uma fala dele que foi muito direta para o Xandão, falando dessa questão do arrependimento, que a história muda, e a história pode mudar, e quando a história muda, algo nesse sentido, né, o arrependimento é grande, já não dá para consertar, mas a história muda. Ele reiterou isso, sabe, de uma forma assim, aparentemente suave, mas que ficava ali o recado importante. O advogado, né, a defesa de Braga Neto foi muito assertiva, muito contundente e trouxe também essa questão da vitimização, né, falando que punir inocentes, mais do que uma vitimização, é uma construção de um discurso que pode pegar. Então, punir inocentes, né, é algo que não se deve repetir, porque depois não há conserto, etc. e tal. Mas, no geral, as argumentações são muito ruins. Vários ali puxaram o saco do Fux impressionantemente, né? Falavam para ele a todo momento, se referiam a ele. Então, as defesas são a argumentação, né, da defesa é muito ruim. As argumentações, ou seja, né, das defesas são distintas. E eles estão ali, o Braga Neto e a defesa do Braga Neto, a defesa do Heleno, dos dois generais aí mais importantes, proeminentes, as defesas jogaram toda a arquitetura no colo de Bolsonaro, né? E isso é uma coisa interessante para a Ou gente seja, observar. não nego no golpe, só diz que não participou. Exatamente, exatamente. Então, na próxima terça, né, que vai retomar, vai ser vão ser 2 na próxima terça. Então, aí vamos ver o tom, né, para onde caminham as defesas, mas os de hoje retiraram, né, o Demóstenes defendendo ontem o advogado, ele era advogado do Almirante Garnier, né, da Marinha, e ele também fez todo um discurso que o Garnier é pobre, né, como se algum militar fosse pobre, enfim, mas trouxe esse discurso, essa questão toda, se vitimizando, né, ou melhor, vitimizando o cliente, porque essa é uma construção também que pega, né, que vai pegar. Mas nas redes o movimento está muito mais intenso, né, contra Bolsonaro do que a favor. Então, precisamos ver aí como caminha, né, na verdade, no final desse julgamento. Tá certo. Ô, Eliara, até agora Estados Unidos não entrou na parada. Nas redes entra? Então, eu vi apenas, né, do que eu chamo do núcleo dos norte-americanos, né, o Eduardo Bolsonaro e os seguidores todos, e o Paulo Figueiredo, né, que tem lá, são várias manifestações. O que eu vi hoje foi uma matéria, e aí também estava no Instagram e tal, da The Economist, falando, né, e um post no Instagram, na verdade, aí jogando para reportagem e tal, já falando da importância desse julgamento, se seria uma forma de blindagem, né, que o Brasil estaria dando essa lição para o mundo, para essa febre populista. Então, mas Jair Bolsonaro movimenta essa figura conhecida, né? Essa figura conhecida. Então, essa movimentação, ela existe, de fato, ainda está aí atuante. Isso não parou. As campanhas orquestradas, né? Isso não parou em momento nenhum. Isso prossegue, né? E esses discursos todos, eles se alinham porque são elementos, são combustíveis, né, para esse tipo de discurso, para essas construções todas.
Eliara, você vai ser autora da Alameda, ainda não é. Qual que é o livro que você está preparando para nós, né? Pois é, então, nós estamos trabalhando aí, vai ser um livro sobre as lives de Bolsonaro, que foi, né, assim, fruto de uma pesquisa aí ao longo de mais de um ano, para a gente entender as dinâmicas de fato desse ecossistema de desinformação. Então, tem muito material interessante aí. Então, em breve, em algum momento, Em tudo breve. tudo sobre as lives de Bolsonaro. Exatamente. Daí você A volta. Joana, a Joana já está ali na minha cola e eu já prometi para ela. Tá certo. Obrigado, Eliara. Foi um prazer. E volte sempre aqui. Só convidar, estamos aí. Foi ótima conversa, teremos aí muito assunto pela frente. Valeu. Opa, é o contrário? Acho Tem que que é você. trocar e daí eu ponho. Gente, muito obrigado a quem assistiu, compartilhou, espalhou essa conversa. Curta o canal da Alameda, o meu pessoal também, e até mais. Tchau, tchau.